Bem, pessoal, mais uma edição do 92 Bytes. Hoje recebendo, como sempre, né, convidados especiais, inteligentes. E antes de mais nada, boa tarde, minha companheira Tainara Lucena. Boa tarde, José. Hoje a gente está gravando à tarde novamente, né? É verdade. Antigamente a gente tinha um projeto, né, tinha uns horários que a gente colocou na agenda, mas parece que nunca deu certo. A agenda tá apertada, É né? verdade. Que bom. Tainara, fale-me mais sobre a nossa convidada antes de apresentar ela, só pra gente, quem tá do outro lado ali, já ir alinhando as expectativas. Então, José, a nossa convidada hoje é uma profissional de extrema relevância para a performance, para o comportamento, né, para a saúde em geral. Legal. Quando a gente fala de nutrição, de neurociência e uma série de outros assuntos, a gente lembra de quem? Ah, sim, doutora Raíra. Doutora Raíra, boa tarde, muito obrigado por atender o nosso convite, obrigado por estar aqui na bancada com a gente. É muito assunto, enfim, a gente vai contar essa história já já, mas à vontade, por favor, inclusive se apresente, fala aí como é que você se posiciona aí para a nossa audiência, por favor. Boa tarde, José, boa tarde, Tainara. É uma honra de estar aqui com vocês, obrigada pelo convite e compartilhar um pouco, né, da minha experiência de nutrição, né, nessa parte de nutrição funcional, integrativa e comportamental. Inclusive, a gente estava falando agora há pouco sobre o que é a nutrição integrativa, né? Se a senhora puder até já, enfim, a gente começar por esse caminho, falar um pouquinho o que é a nutrição integrativa, o que trabalha, da onde é que vem esse nome do integrativo? O integrativo vem do ser humano integrativo, né? Que nós somos um ser espiritual, emocional e também físico, né? Então, não tem como separar isso de nós, do ser humano. Porque, querendo ou não, nós temos uma linha direta com o Criador. Também temos as nossas emoções, né? Tristeza, alegria, raiva, ódio, né? E também tem um físico, que é onde também o corpo responde, né, todas essas emoções. Então, ele afeta o físico. Então, a nutrição integrativa, ela vai tratar esse ser humano como um todo, completo. Muito bom. Maravilha. Ainda nesse assunto, ele gera automaticamente, só o nome, a designação já gera muitos porquês, muitas perguntas, muita curiosidade. Eu vou por esse caminho aqui. Tainara, por favor, você já sabe, né? Querendo perguntar, me interrompe e pergunta, que senão eu vou perguntando até a tarde terminar. Antes de mais nada, doutora Raíra Carvalho, não é uma entrevista, tá? É um podcast, a gente vai conversar muito sobre muitos assuntos, mas eu vou por esse caminho aqui da sua profissão que realmente ela chama atenção. A nutrição integrativa, a gente vinha falando ali que ela trabalha o ser humano como um todo, né? Corpo, alma e espírito. E a gente, enfim, eu fico feliz que a ciência já entende o homem assim nessa tríplice aí, vamos chamar assim, né? De forma tríplice. E isso é bom, isso é do meu ponto de vista, tá? É questão de opinião. Mas como que a nutrição trabalha, por exemplo, a questão espiritual, ou que influência que traz da questão espiritual na questão mesmo de alma, que enfim, é outro caminho, né? Como que acontece esse elo entre a nutrição e essas outras etapas que são invisíveis, né? Que a gente não consegue materializar? Sim, tudo tem um diagnóstico lá na clínica, né? Sim. Numa anamnese alimentar, começa por aí. Na anamnese alimentar, o paciente ele vai contar a sua trajetória, como é que é a sua vida, o seu estilo de vida, o seu cotidiano, como é que é a sua alimentação. E aí, depois, vem com a parte comportamental, né? O que acontece quando ele tem algum estresse, né? Aí a gente já entra para a parte comportamental. Nessa parte comportamental é um mapa de como que a pessoa reage. Isso, a determinadas situações. A gente tem a roleta. A gente tem a roleta comportamental. Pronto, falou da roleta, já consigo visualizar as ferramentas. Ficou mais... A gente tem a roleta comportamental. Aí nessa roleta tem as perguntas e ele vai, né, respondendo. E aí eu vou mapeando. E já a parte espiritual, a gente já trabalha aquela parte mesmo da palavra como o alicerce, a base do ser humano. Porque quando o ser humano ele passa por um transtorno, exemplo, uma ansiedade,
Sim. Aí a gente já liga que ele está desequilibrado espiritualmente e está trazendo consequência para a parte das emoções, né? Que a gente fala que é a alma, né? E aí, consequentemente, também vai trazer fisicamente, que vai vir o excesso da alimentação ou a falta dessa alimentação, né? Ou seja, aí se a minha percepção estiver errada, a senhora me corrija, por favor, doutora. Então, nem sempre se trata só de alimentação, às vezes um distúrbio alimentar tem outras causas, outras origens, e a profissional, a doutora Sim. Raíra, consegue, nesse caso, mapear por causa da sua especialidade integrativa. Isso. Aí, nessa conversa, eu já entro com o diagnóstico plano alimentar direto para ele, né? Geralmente, quando tem algum transtorno de compulsão alimentar, aí eu vou investigar o que está levando essa compulsão alimentar, entendeu? Raíra, mas grande parte dessas compulsões, desses distúrbios, ocorrem por dores emocionais A maioria. ou espirituais? A maioria. Como que tu lida com isso ali diretamente na prática? Aí eu faço uma parceria com psicólogos, faço parceria com terapeutas ocupacionais. Por quê? Porque eles que são os profissionais para ajudar nessa parte, né, de terapia, emoção. E aí, quando ele traz para mim o feedback, aí eu entro com a parte da nutrição, os alimentos que trabalham diretamente no cognitivo, no cérebro, na ansiedade, né, na depressão, que existe suplemento e alimentos que ajudam. Aí minha curiosidade só aumenta. Então tem alimentos que ele vai estimulando, vamos dizer assim, algumas Sim, áreas e sim. desacelerando outras. Existe essa terapia alimentar. O açúcar é exemplo. Podemos falar um pouco sobre? O açúcar é exemplo. Cientificamente, né, a Universidade de Harvard, eles já fizeram testes com camundongos e colocaram, né, a cocaína para uns e colocaram o açúcar para outros ratos, né? E aquele que consumiu a cocaína, ele não ficou tão agitado quanto aquele que comeu o açúcar. E quando colocamos o açúcar para aquele rato que comeu a cocaína, ele triplicou a agitação dele, né? Então, ou seja, foi diagnosticado que o açúcar ele é mais viciante do que a cocaína. Eita, e agora? E de fato, né, a gente consome muito açúcar, não só no cafezinho, por exemplo, que a gente toma a todo momento, mas no pão tem açúcar, o arroz, vários alimentos que a gente consome ali habitualmente, às vezes até se transformam em açúcar, né, no próprio organismo, em glicose. Mas eu associo o açúcar ao verbo to get, né? Ele assume, tem muitos tipos de açúcares, Sim, né? Exato. Eu imagino que deve ter algum, não é possível, todo açúcar é vilão, tem algum açúcar que é bom? Então, a frutose, né, que é da fruta, ele não é tão vilão. Sim. Porque na nutrição a gente trabalha 4 pilares, né? A adequação, a harmonia, a quantidade e a qualidade do alimento. Né? Nossa, só aí a equação já ficou grande destrinchou demais. numa gama de assuntos. Certo? Então, eu vou adequar aquela alimentação para o paciente conforme a fase atual dele. Exemplo, a sua alimentação não pode ser igual à do José. Primeiro, porque você é mulher, ele é homem. Segundo, a composição corporal da mulher é diferente da composição corporal do homem, né? Terceiro, a estatura é menor que a do José, né? A altura influencia também. Não vou fazer piada, viu, Tainara? Fica tranquila. Então, tem tudo um conjunto, né? Sim. Aí vem a parte harmônica do prato. Por que que os alimentos são coloridos? Vocês já se perguntaram por que que os alimentos são coloridos? Olha, eu não sei, mas eu acho fascinante. De verdade, eu Já como me com os questionei olhos. bastante. Já se perguntaram? Uhum. Já fizeram essa pergunta? Ainda não. Por Sim. que que os alimentos têm essas cores? Verde, vermelho, laranja, amarelo, branco, bege? Nunca me fiz essa Acredito que pergunta. tem algo a ver com elementos químicos, né? Interação química ali na formação. Mas eu sei que é muito mais complexo.
Se eu fosse chutar, eu diria para eu associar, acho que sabores, talvez, mas isso porque eu sou, enfim, eu vou muito orientado por sabores, né? Funções. Ah, que maravilha. A função do verde escuro é diferente do vermelho no corpo. A função do vermelho é diferente do alaranjado. Então, cada um tem sua função no corpo. Então, por isso que eles são coloridos e devemos colocar, no mínimo, 3 cores no prato, no mínimo. Exemplo, o nosso famoso arroz, feijão, bife e salada. Então, já tem 4 cores aí, né? Média de 4, 5 cores. É um prato harmônico e completo, né? E quantitativamente também, nutricionalmente, ele é completo e também a qualidade também ela é boa. Por quê? Porque o arroz é o carboidrato. Carboidrato dá energia para o corpo. Então, é fundamental o carboidrato. O feijão é proteína vegetal. Ajuda nas fibras musculares. A carne é uma proteína animal. Também é fundamental para o músculo, né, para o corpo. E a salada é o regulador, né, é onde protege o nosso corpo contra vírus, bactérias, fungos, né, então tá completo. Legal. E eu acredito, assim, que até evolutivamente, a natureza foi compondo essas cores, né, funcionalmente até para se tornar mais atrativo pra gente. Imagina a gente ali não achando apetitoso um alimento que é super rico em vitaminas e minerais, né? Uhum. E por que que os self-service, eles botam aquela bancada tão bonita pra gente? Toda coloridinha. Toda colorida. Eu acho que eles preparam aquilo pro José, que come tudo com os olhos assim. Justamente. Aí tem as entradas, né? O Exato. olho, o ouvido e a boca, né? Fala sobre isso, fala sobre essa parte técnica sensorial. exatamente de sensorial, de harmonização ali do visual com cheiro. A gente come logo pelo que vê, né? O bonito, o belo, ali no self-service a gente já vai logo ali aquelas opções da salada, da proteína, né? A gente vai logo ali pela visão, né? Aí depois você vai pela audição, que querendo ou não você escuta, isso aqui é mais gostoso, experimenta, né? Então a pessoa já vai dando aquele feedback, né? E o paladar, né? Também é uma outra porta de entrada. Por quê? Porque você vai degustar essa comida e tirar as suas conclusões. Então, é muito importante você ter esse equilíbrio do que vê, do que ouve e do que consome. Maravilha. Isso me recorda muito a trajetória da Raíra, né? Na parte da gastronomia, de alimentos. Mas a gente vai já chegar nesse assunto. Vamos chegar nessa parte. Eu queria só trazer mais uma polêmica. Hoje em dia a gente fala muito em superalimentos, né? Que envolve toda essa parte funcional, sensorial. O que pra ti é o conceito de superalimento? Existe ali aqueles alimentos chaves que tu sempre encaixa ali na dieta dos teus pacientes? Sim, sempre encaixo as proteínas por conta da composição do corpo, né? Que é muito importante a gente ter esse aporte proteico, porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo proteína, né? Que a gente chama que é a sarcopenia do corpo, né? Começa a aparecer aqui a saboneteira, né? Sim. Aqui os ombros começam a ficar mais à mostra, né? As costelas, né? Que também começam a ficar à mostra. Então, a gente vai perdendo com o tempo essa proteína, né? Salada fundamental, porque é rica em fibras, é rica em minerais e vitaminas. E também eu coloco sempre as frutas, que também são ricas em vitaminas e minerais. Então, é uma coisa que eu não fujo do padrão. E em casa, hoje, qual que, se é que a gente pode, talvez seja uma precipitação até essa pergunta, mas existe uma proteína mais funcional que a outra? Por exemplo, olha, se você pudesse ter só uma proteína em casa, escolhe essa aqui. Não. Todas são complementares. Todas. Ah, legal. Não entre naquela dieta do ovo que é furada. É isso que eu ia te falar, que, puxa, eu vejo tanta dieta assim, inclusive dieta... A gente pode falar disso? Eu nem sei. Dieta cetogênica, que a pessoa come só carne desse tipo. Sim, dieta, existem vários tipos de dieta. Do ovo, né? Proteína. Porque, na verdade, tem várias linhas de trabalho, né? Sim. Nós, nutricionistas, nós temos linhas de trabalho para poder trabalhar com determinados pacientes e patologias, né? Lá na clínica, eu trabalho muito a low carb
e a mediterrânea, né? Que são... Lógico que cada uma dessas tem a sua funcionalidade, sim, né? Perfeito. Sim. Agora, quando é cetogênica, jejum intermitente, já é outra linha de trabalho. Então, a gente primeiro precisa avaliar o corpo desse paciente e encaixar qual adapta melhor para aquele paciente. Muito bom, Mas doutora. todas são muito boas. Olha, preste bastante atenção, você que está ouvindo a doutora Raíra falando, você já viu a quantidade de fatores que são levados em consideração antes de prescrever uma receita? Não vá nesse negócio de internet, de dieta para emagrecer, para ganhar peso, para isso. Procure um profissional. Nesse momento, eu acho que falamos aqui 10, 15 minutos, eu conheci vários e vários, nessa conversa, né? Vários fatores que influenciam na alimentação e que pode te levar a evoluir ou involuir se você escolher um caminho errado. E lembrando que o tratamento não é só 30 dias. O tratamento, ele é no mínimo 60 dias, 90 dias, 120 dias. Muito bom, doutora. Muito bom. E isso é mais um fator a ser levado em consideração, né? Não tem negócio de tratamento de uma semana, de um mês, enfim. É tratamento mesmo, né? Sim, e até como ela trouxe, né? Existem fatores que ela leva em consideração, não só biológicos, mas psicológicos, sociais ali da realidade daquele paciente, né? Justamente. Principalmente quando chega um paciente para mim muito ansioso, né? Então, eu primeiro vou adaptando, né, aquela alimentação e depois eu entro com a suplementação. Não é logo de imediato que eu entro com a suplementação, não. Até porque eu preciso ver exames laboratoriais, para ver como é que tá a vitamina B12 dele, a vitamina D dele, a C, como é que tá a glicemia dele. Então, tem outros fatores que eu preciso analisar para poder entrar com a suplementação com ele. Maravilha, doutora. Doutora Raíra, a gente entrou na parte profissional, geralmente a gente faz isso lá pelo meio do podcast, mas é que nos bastidores o assunto estava tão instigante, né? Tava tão ali que a gente já entrou direto nessa parte. Mas eu gostaria muito de saber se você é ludovicense, se nasceu aqui em São Luís mesmo, quando você nasceu, se você já nasceu, seus pais já eram ricos ou não. Me fala um pouquinho aí como é que a doutora Raíra veio ao mundo e como é que era o mundo na época que você chegou. Sou manauara. É mesmo? Sou manauara, filha de professor, filha de funcionário público. Vim com 6 anos para São Luís, porque meu pai era professor da Federal do Amazonas, e aí veio transferido, né? E trouxe toda a família. E aí daqui não saímos mais. Daqui, né, constituí a minha família e estou até hoje aqui. Sou a caçula de 4 filhos, somos 2 casais, 2 homens e 2 mulheres, sou a caçula, mas a única que foi para a área da saúde. Os outros são mais a área de letras, a área exata, e eu fui para a área da saúde. Que bom. Tem que ter o equilíbrio, né? É verdade. uma família, como a gente fala, multidisciplinar. Verdade. E como é que foi esse início ali de trajetória? Migrando para essa área da saúde. Qual foi o momento que a Raíra disse assim, agora vou me apaixonar pela nutrição? Na verdade, foi influência de uma nutricionista daqui, porque eu fui atleta de natação, né, por 18 anos, e eu era atleta já de nível de competição. E em uma competição daqui do Castelinho eu desmaiei, né, e aí isso foi um rebuliço na época, e me encaminharam para nutricionista, que é a Tereza Aureliano, que é bem conhecida aqui no Maranhão. E aí diagnosticaram que eu estava com hipoglicemia, né? E por isso que eu desmaiei, que eu fiquei muito tempo sem comer e fui para a piscina competir. E aí gastei, né, até as reservas ali e desmaiei. E aí, quando eu cheguei no consultório da doutora Tereza Aureliano, eu vi aquela profissional humana, porque é raro a gente encontrar aqui um profissional assim, né? E aí eu disse para minha mãe, se eu não for educadora física, um personal trainer, eu vou ser uma nutricionista, porque essa doutora, ela é demais. Eu saí do consultório assim, maravilhada com ela.
Mas a vida me levou para um outro caminho, né? A vida me levou para marketing, para administração. Então, a minha primeira graduação é administração, não é nutrição. E aí eu fiz administração por conta do meu pai, que ele tinha uma filosofia de vida e dizia assim, nenhum filho meu eu quero à toa. Eu quero que vocês tenham alguma formação. Filha de professor, né, tem aquelas cobranças, né? Sim, sim. E aí eu, tá bom, então eu vou fazer administração, vou lhe dar o meu diploma e o senhor fica, porque não é o que eu quero. E aí, pronto, aí eu fiz lá os 3, 4 anos, e aí foi quando eu comecei a trabalhar na área de alimentação. Então, eu comecei a trabalhar em um restaurante daqui, né? E aí depois eu fui para uma pizzaria, fui para uma hamburgueria, e não saí mais dessa linha de alimentação. E aí comecei a ganhar bem e eu disse, não, agora está na hora de eu pagar uma particular para mim de nutrição, né? Aí foi quando eu passei em 2 instituições aqui e aí eu, não, vou escolher essa daqui. Aí eu fui, fiz, gostei, amei e estou aqui para contar a história. Que maravilha. Já sei o que tu vai perguntar, Tainara. Eu iria voltar lá no iniciozinho dessa trajetória aí. Pode voltar. Gastronômica. Como é que foi a experiência ali no ambiente de cozinha, no ambiente do dia a dia, né? Na prática ali, lidando diretamente com a gastronomia. Foi maravilhosa, porque eu sempre fui curiosa. Eu tive a oportunidade de trabalhar aqui em uma pizzaria bastante conhecida, né? Que é a Majorasca, do professor Maricella. E o Maricella, ele trabalhava com minha mãe, com meu pai, na UFMA. E aí ele perguntou para minha mãe, você não tem ninguém que possa me ajudar com esse departamento de marketing que eu estou precisando? Então, inicialmente, eu trabalhei no departamento de marketing, né, da pizzaria. E depois que eu já estava no 4º período de nutrição, que ele soube, ele me perguntou, ele disse, você não quer supervisionar as minhas cozinhas, já para você começar a ter experiência na área da nutrição, no seu curso, como se fosse um estágio? Eu disse, se o senhor abrir as portas, eu quero. E aí foi aí que veio o primeiro trabalho de supervisão nessa parte, né, de nutrição, de gastronomia. E eu comecei a gostar, por quê? Porque era pizza, e eu amo pizza, eu gosto demais de pizza. E ele tinha uma forma de trabalho assim, todo mundo daqui tem que provar minhas massas, todo mundo tem que provar minhas pizzas, todo mundo tem que provar os espaguetes, porque como é que vocês vão falar do produto para o cliente se vocês não conhecem? Quando a senhora diz todo mundo, todos os colaboradores. Isso, todos os colaboradores, todos nós tínhamos que provar tudo da pizzaria, pizza, se tivesse 40 sabores, tinha que provar os 40 sabores. Se tivesse 10 lasanhas, tinha que provar as 10 lasanhas. Ah, já coração. Eu imagino que era um desafio muito grande. E lá tinha um dia do jejum. Que sacrifício, hein? Não é? Provar tudo. Que pena ter que jantar pizza hoje. Mas foi bom, viu? Porque todo mundo que chegava lá, ou vamos supor, você chegava lá na Majorasca e perguntava uma opinião para o garçom. Ele estava com a resposta na ponta da língua, né? Por quê? Por conta da experiência dele. Sim, então ele essencial. Ele era o primeiro a vivenciar a experiência que ele ia entregar para o cliente. Isso eu acho fantástico. Já para aquela. E a gente está falando do quê? De 15 anos atrás, mais ou menos? Mais ou menos. Era isso já era um grande diferencial. Poucas pessoas tinham essa visão, essa percepção, pelo menos no ramo alimentício, né? Isso. Ainda tem profissionais com essa visão, né? Hoje eu diria que seria até mais comum pela evolução, assim, do conhecimento, né, da informação. Mas naquela época, realmente eram pessoas que tinham uma visão diferenciada. E ele tinha. E hoje, a pessoa porque agora a Majorasca, né, é só teleentrega, e onde funcionava a Majorasca agora é a Nono de Outro, né? Sim, do meu amigo Felipe. Um beijo, Felipe. Ele também tem essa visão. Graças a Deus, ele conseguiu uma pessoa para dar continuidade, né? Sim. Vamos até marcar para a gente terminar essa conversa outro dia lá na Nono de Outro, com o Felipe, com a Cris, né? Concordo. Eu acho que é uma boa. Inclusive, vamos convidar, né? Vamos Convidar vamos o Felipe. Falar sobre fermentações, tipos de massa.
Felipe, queremos que você venha aqui no 92 Bytes contar a tua história também, ó. A doutora Raíra lembrou de você aqui, fez a menção, vem pra cá com a gente. Então, doutora Raíra, por favor, a senhora estava falando que lá depois que fez essa transição, né, para nono Giotto, a senhora já estava lá, não presenciou, né? Não presenciei porque depois eu fui para um outro segmento que foi a Mundo Verde, né, que é suplementação, o lado de produtos naturais, né? Eu já fui para outra linha, chás fitoterápicos, né? Eu já fui para essa linha. Quando a senhora entrou lá, já era daquele Shark Tank famoso? Não. Ainda não, né? Não. Legal. E aí, depois eu fui para a área clínica. Aí depois eu fui... Não, na verdade, antes de eu ir para a área clínica, eu ainda fui para a UAN, né? Que é uma unidade de alimentação e nutrição que foi uma terceirizada da Vale. Sim. Né, uma terceirizada da Vale. Então, eu comecei a trabalhar com nutrição coletiva, né, de 1.000 refeições, 3.000 refeições, porque era uma exigência da Vale, né, ter o responsável técnico. E aí foi quando eu fui ser mãe pela segunda vez. Tem um casalzinho de filho, né, a Maiara e João Martins. Legal. E depois que eu saí de UAN, que Vale é contrato, né? As terceirizadas, eu fui para merenda escolar, municípios daqui do Maranhão, que eu atuo até o momento, merenda escolar, que é uma área também apaixonante. É uma área, assim, apaixonante. Por quê? Porque a merenda escolar é algo que poucas pessoas comentam aqui, que é a necessidade de alimentação para aquele público carente, né? Muitas crianças de escola pública, elas vão para a escola por conta da merenda. Elas não têm o que comer em casa, né? Então, quando elas chegam na escola e perguntam assim, tia, qual é a merenda hoje? A gente vê aquele brilho no olhar deles, né? O quanto que aquilo dali é importante para eles, né? E isso a gente sabe também que dificulta o desenvolvimento da criança, né? O conhecimento, ele não se concentra na aula. É isso que eu ia até comentar, embora... colocando a questão social de lado, mas existe ali necessidades nutricionais diferentes, né? São crianças em formação ainda e às vezes no ambiente não é muito propício, às vezes a alimentação não é como deveria ser, né? Então você tem uma realidade ali bem peculiar. E o nutricionista, ele tem que ter essa visão. Por quê? Porque na formação, a gente aprende uma coisa e a realidade é outra. Lembrei demais do meu pai agora, né? Que dizia que na realidade a teoria é outra. É outra. Então, quando a gente entra para o campo, a falta de alimento é exorbitante em algumas regiões, né? Isso no Brasil todo, né? A gente está falando do Maranhão, especificamente. Então, eu trabalho em 2 municípios daqui do Maranhão e eu vejo o extremo. Consegue alimentar bem as crianças e outro não, né? Por conta de questões políticas, visões diferentes, né? Prefeituras diferentes. Prioridades diferentes. Verbas, né? Que o quantitativo vai pela quantidade do aluno. Né, que o repasse vem por Brasília. E a gente tem que adaptar também conforme a agricultura familiar local, né? Então, a gente não pode colocar uma merenda escolar com kiwi, com morango, com pitaia, sendo que ali não existe. Não tem isso, existe, né? Manga, existe... caju, né? Goiaba, abóbora, outros alimentos que são nutritivos regionais e a gente tem que ter esse olhar, né? Para a safra. Mas olha, ainda bem que Deus escolheu você, porque você tem essa formação já na área de administração, eu imagino que a gestão ali tá presente ali no que você faz, no teu DNA, né? Porque eu imagino que não é uma realidade muito fácil, né? São muitas... Não. Você tem que conciliar muitos, como diz a nossa amiga Raíssa, né? Muitos pratos ali, né? Tem a questão da gestão, do interesse... Exato. Da economia local, do recurso escolar, enfim, o que tem à disposição no mercado.
E as cozinheiras também, que Sim, são a que mão de obra. Perfeito, é o conhecimento também de quem faz, né? Que vai processar tudo isso. Realmente. O treinamento, a formação ali com elas. Mas é um contexto grande. E é uma área que tem campo. Tem campo e falta trabalhador para a área, viu? Legal. Mas fala um pouquinho mais também sobre a nutrição coletiva. Eu imagino que deva ser um grande desafio ali conciliar 1.000 colaboradores. A nutrição coletiva, que é o AUAN, né? A Unidade de Alimentação e Nutrição, ela é um desafio por conta do quantitativo. Então, você tem que ter um per capita, né? Trabalhar o per capita, o porcionamento, o armazenamento correto, né? Dos alimentos, a amostragem, né, desses alimentos, para não, caso, vamos supor, deu uma dor de barriga em um funcionário, aí a gente vai ter que ir lá buscar o que foi que ele comeu, se realmente foi do nosso restaurante, levar para o laboratório e ver se teve alguma intoxicação, né, tudo isso. Então, o desafio de um nutricionista de UAN é saber o per capita, o quantitativo, o cardápio, né, para poder adaptar conforme aquela realidade dos funcionários, né, e também a alimentação, como é que eu posso dizer, a higienização, né, que às vezes não é bem higienizado conforme a lei, né, conforme as RDC Sim. da Anvisa. Então a gente tem que ficar bem de olho nessa parte da higienização dos alimentos, né, para não dar esse surto. Sim, sim. Mas surgiu uma curiosidade. Eu imagino que em ambas as áreas tu deve lidar com as particularidades de saúde, né? O diabético, o hipertenso. Sim. Como que é adaptar esse cardápio para essas pessoas? Existe um cardápio diferente? Ou você realmente tem que botar tudo para todo mundo a mesma coisa? Na parte de UAN é para todo mundo. É para todo mundo. Quem for exceção tem que relatar a exceção. Tem que relatar em questionário isso. Tem que relatar em questionário, tem que preencher um questionário, um regulamento para a gente poder fazer separado. Legal. Não é fácil. A mesma coisa a merenda escolar também, a mesma coisa. Sim. A merenda escolar, quando tem algum aluno intolerante à lactose, glúten, a mãe tem que ir até a direção da escola, preencher um formulário explicando que aquele filho não pode consumir leite, não pode consumir determinados alimentos. Aí a gente sugere que ou ele traga de casa, né? Por quê? Porque a alimentação da merenda escolar, ela é geral. Sim. Né? Então, precisa, desse apoio familiar. Sim, e até porque são crianças em faixa etária diferentes, né? Fases de desenvolvimento diferentes. Isso. Mas vamos falar agora sobre o que, José? Eu quero continuar falando de comida, né? Lógico. Mas deixa eu te perguntar, Raíra. Eu já soube, inclusive tivemos num evento recente, né, que tinha, enfim, era um fórum de gastronomia, empreendedorismo na área de gastronomia, hotelaria, né, e eventos. E eu pude perceber que muita gente lá conhecia a Raíra, né? E embora você não estivesse lá, e aí depois era muito citada. Aí eu fiquei curioso. Não, eu conheci. Raíra, afinal de contas, você passou por onde? Você deu consultoria por tudo quanto é restaurante? Como é que... Ou foi na tua formação nome? Que todo mundo... Pode, por favor. Sim, fica à vontade. Faz parte da história, inclusive, da gastronomia na nossa cidade, né? Pelo menos os nomes que eu conheci ali... que vem construindo aí a gastronomia na nossa cidade. São nomes consolidados. O primeiro foi o Dantas, o chefe daqui, né, de gastronomia, que era o Porto Maracangalha. Legal demais. Era na litorânea, e depois ele me transferiu para Ponta da Areia, que era o Maracangalha. Maravilhoso. Para cada um que você falar, eu lembro de um prato que eu comi lá, especial. Por exemplo, nesse aí tinha um camarão com gergelim. Camarão empanado com gergelim, nossa, maravilhoso. Lembra, amor? Beijo, dona Larissa. Aí depois do Maracangalha, eu fui para hamburgueria Holiday Burger no Premier Hotel, que tinha uma linha de trabalho, aqueles tempos antigos, discoteca, aqueles hambúrgueres temáticos, né? Temáticos, com batata, molho, né, mais trabalhado. Isso, bem inspirado mesmo nos filmes de Hollywood, nos sanduíches americanos. Tinha a vitrola lá como decoração, tinha. Adorava aquele ambiente ali, muito legal. Foi uma febre em São Luís, né, em algum período. Foi. Ela tá falando dos grandes referenciais que influenciaram
pessoas que vieram depois. Aí depois eu fui para a pizzaria, né, a Majorasca, com o professor Maricela. maravilhosa. E aí depois da pizzaria eu fui para Mundo Verde, que já foi para produtos naturais. Depois da Mundo Verde eu fui para a UAN, que foi a Tecnomonte, uma terceirizada da Vale, né, que eu fiquei lá também um bom tempo. E depois dessa terceirizada da Vale, eu fui para a merenda escolar, que é onde eu atuo. Legal. Onde eu atuo, a merenda escolar. E, paralelo, eu estou na clínica, né? Em paralelo, eu estou na clínica. Tanto merenda escolar, que eu vou só uma vez ao mês, e na clínica, aqui lá no Shopping da Ilha, no 10º andar. Muito bom. Nesse episódio especial, a gente não seguiu a mesma linha do tempo, né? Vocês já observaram que a gente veio do meio para trás, pulando para frente, enfim. Mas, voltando já lá para o início, que agora que a gente deveria estar chegando nesse assunto, doutora, lá na clínica, que é uma clínica multidisciplinar, onde você até explicou que trabalha a nutrição integrativa, que eu achei fantástico, né? Eu imagino que lá a senhora já deve ter encontrado muitos casos, muitos cases, né, diferenciados assim, e o que me chama muito a atenção são os casos onde a nutrição ou as causas, né, de algum distúrbio alimentar têm origem em outros fatores, né, fatores emocionais, espirituais e tudo mais. A senhora pode comentar algum case, sem citar nome, enfim, algum caso curioso, assim, só para... Enfim, para ilustrar o nosso episódio. Claro, guardando toda a parte de sigilo profissional, né? Sem expor ninguém. É possível? Agora, o que vem à memória foi um caso de uma paciente que ela teve, eu esqueci, hemorragia cerebral. Sim. Teve hemorragia cerebral, foi ano passado isso, em outubro, que foi um desafio grande que eu tive com essa paciente, e eu me emociono demais falando dela. Por quê? Porque quando a família entrou em contato comigo, relatou que ela não estava andando, estava só na cama, e que a bioimpedância dela tinha que ser mesmo na cama. Né, eu digo, não tem como ser bioimpedância na cama. Então, eu vou fazer o básico com ela. A fala estava comprometida, estava pesada, e uma parte do corpo dela estava paralisado, né? Então, não estava saindo da cama. Então, demos início ao tratamento dela. Quando eu fui fazer a anamnese alimentar, eu descobri que ela era intolerante à lactose e ao glúten. Então, ainda tinha essas duas questões, intolerância à lactose e ao glúten. Então, o que eu vou colocar para essa pessoa comer? Intolerante à lactose, intolerante ao glúten, hemorragia cerebral, tá com uma parada de um lado, né? O que eu vou dar para ela comer, né? Tava tudo pastoso. E aí, nessa hora, Jesus me ajuda, que é um desafio grande. E, para honra e glória de Deus, com 60 dias de tratamento, em média de 75, quando eu fui fazer, eu creio que foi o 3º acompanhamento dela, ou foi o 4º acompanhamento dela, quando ela veio na minha direção andando. Então, ali, para mim, foi fantástico. Foi fantástico. Por quê? Porque eu peguei ela em estado bem delicado, Sim. Né? E fui fazendo as adaptações ali na comida conforme as necessidades dela. E entrando também com suplementações, né? E tendo contato com o neuro dela. Ela não pode comer isso, ela não pode tomar isso. Meu Deus do céu, então qual suplementação que eu vou botar? Aí foi um trabalho multiprofissional, né? Com terapeuta, com enfermeiro, fisioterapeuta e neuro. E eu disse, não, então eu vou adaptar a suplementação dela para isso, isso, isso e isso. Aí o neuro aprovou, o neuro permitiu que ela tomasse. E quando ela começou, seguiu tudo à risca, a família também contribuiu. E quando foi com uns 75 de 80 dias de tratamento, uma pessoa que estava acamada e chegar na tua frente andando, então para mim foi fantástico esse caso.
Maravilha. Uma verdadeira transformação, né? Sim, e o quanto que a alimentação ela tem o poder de dar vida para o corpo. Maravilha. Muito bom, doutora. Mas ficou aqui uma dúvida. Quais foram os alimentos-chave no caso dessa alimentação que você acha que otimizou muito, ajudou a otimizar muito os processos ali biológico, fisiológico dela, né? No meio daqueles tratamentos que eu imagino que ela fazia acompanhamento com outros medicamentos também. Sim, aí a gente entra com a parte mais dos alimentos que o pai nos deu, né? Uhum. Legume, verdura, fruta, oleaginosa, suplementação de colina, magnésio, zinco, vitamina C. Então, é um conjunto mesmo de alimentação saudável. Então, ela teve uma alimentação ali muito verde, né? Muito verde, muito verde. E muito proteína alimentação também. da roça, que se fala hoje em dia no Instagram, por exemplo. Natural. Perfeito, muito bacana. Doutora Raíra, eu já sei que a senhora trabalha, enfim, nunca deixa de estudar, não tem como, né? E no seu aprofundamento, no seu campo de estudo, você já lançou alguns materiais legais. Eu já, inclusive, adquiri um recente, achei fascinante. A senhora já tem algumas publicações, né, na área, e se não me engano também já está providenciando outras, mas a senhora não gostaria de falar nesse momento sobre alguns desses materiais? Eu tenho 2 e-books. O primeiro é o Refresco e Sua Saúde com Suchá. Que eu tenho, que eu adoro, recomendo. Quem gosta de chá, fruta, e muitos enfim, chás diferenciados, pelo que eu dei uma olhadinha lá. Aí tem as combinações, né, de fruta com ervas, né, que fica completo. Exemplo, o Energia, que é o abacaxi com chá verde e hortelã, né, que é para dar energia, disposição para o corpo, né. Tem aquele também calmante, que é o camomila com maracujá e manjericão roxo. É um outro tipo de suchá. Tem aquele também digestivo, que é o hibiscus com morango e manjericão roxo, né? Então, são combinações de fruta com ervas, né, que vai dar benefícios ao corpo. Aí tem também o e-book de sucos detox, né, que são aqueles sucos para desintoxicar o corpo, né, para ajudar a limpeza do corpo. Aí, em paralelo, nas últimas páginas, tem aqueles suplementos de livre de prescrição, né, que é a vitamina C, o zinco, o magnésio, a coenzima Q10, o ômega 3, né, que são livres de prescrição, que você pode ir até uma farmácia, loja de produtos naturais e comprar sem receita. E tem também o desafio, que esse virou febre quando lançou, menos 5 quilos em 21 dias, né? Que as pessoas perderam 5, 7 quilos em 21 dias. Se eu não me engano, desse desafio, a senhora tem um case em casa, né? Tenho. Tenho. E também agora recente eu lancei o curso, né? O BBF, que significa o Básico Bem Feito. Né? Esse curso eu vi a necessidade de fazer, por quê? Porque muitas famílias estão esquecendo do básico: arroz, feijão, carne, salada. Estão esquecendo do básico e colocando mais os ultraprocessados, os acidulantes, conservantes, e isso está trazendo muitas patologias, muitas doenças, né? Hipertensão, diabetes, colesterol alto e problemas no coração. E aí eu senti a necessidade de fazer esse curso, por quê? Para as pessoas conhecerem qual é aquela alimentação básica, né? Quais são aqueles alimentos básicos que você precisa ter em casa, né? Então, e lá eu falo de todas as fases, né? Eu falo desde a infância, do adolescente, do adulto, do idoso. Eu vou falando, especificando todas as fases da vida. E termino esse primeiro módulo com a parte da neurociência, a influência do alimento para o cérebro, né? Alimentar o cérebro. Mas só que não vai ficar só em um módulo, vai ter outros módulos, que vai ter o módulo da suplementação e vai ter o módulo da neurociência depois também. Doutora, quando a senhora fala de alimentação básica, né, enfim,
Básico quanto? É básico mesmo, que tem na feira todo dia em casa? É o alface, tomate, pepino, é o couve, o brócolis, o arroz, o feijão, a carne vermelha. Ou seja, é regional mesmo, a gente encontra em qualquer feirinha. Isso, o Maravilha. básico mesmo, ou aquele que é fácil de você encontrar. E, Raíra, a gente fala muito hoje em dia, né? Nós estamos vivendo a era da performance, então se fala muito como o José trouxe, né? O ovo e o frango, por exemplo, como as principais proteínas. Você vê nessas proteínas como as melhores opções? Não, tem o peixe também, tem a sardinha também, mas a sardinha, antes que alguém me pergunte, é a sardinha de lata azul. Tá, gente? Não é aquela do molho de tomate, molho de erva, não. Sim. É a azul. Uhum. Tem também... Que é feita no óleo, né? Feita no óleo, isso. Ela pode consumir tranquilamente. E aí também vem a parte das leguminosas, né? Que poucas pessoas consomem, que é a quinoa, a linhaça, a lentilha. Poucas pessoas consomem o feijão. E... todo o alimento é importante, todo o alimento. Agora, precisamos fazer essa adequação no prato. Por isso que é tão importante o nutricionista acompanhando. E são alimentos que são muito acessíveis, né? Que fazem parte ali da feira básica do brasileiro, que a gente vai no supermercado, como você falou, o arroz, o feijão. Sim. Ali o básico mesmo. Porque muita gente acha que a nutricionista vai elevar muito o valor da minha dieta, por exemplo. As pessoas acham que dieta é sobre... cara. Super coffee, sobre suplementação, mas não, é o básico bem feito, básico, né? Como tu traz na tua formação. E nesse curso, quem adquirir esse curso, ele vai entender, né, que o básico, ele é primordial para ter saúde. Doutora, como é que faz para ter acesso a esse curso? Lá na plataforma, né, do Hotmart, mas o link tá no meu Instagram, o @Raíra Carvalho Nutri, Raíra com 2 Is, né? E você consegue, pelo meu Instagram, já ter o acesso direto para adquirir o curso no Hotmart. Ou seja, link na bio da doutora Raíra. E se você tem familiaridade com o Hotmart, pode colocar o nome dela lá também que você encontra, tá bom? Doutora, pergunta polêmica. Olha só, o nosso editor, doutor Flop. Aliás, ainda não é doutor, não. Sim, é doutor em edição. Vamos lá, Flop, sua vez. Flop quer fazer uma pergunta. Temos aí uma fatalidade, uma academia, que o usuário misturou cafeína com energético. Eu queria que a senhora pudesse falar com várias palavras, né, o perigo que isso tem para as pessoas que não sabem se tem cardiopatia, e tá treinando aí como se tivesse um coração bom. Primeiro lugar, ele precisa fazer um check-up antes, né? Ele precisa ir no cardio, ele precisa fazer uma avaliação com o avaliador físico e ele precisa buscar também um nutricionista. Depois que ele já passou por esses 3 profissionais, aí ele vai ter condições de executar a sua atividade lá na academia. Uma coisa que acontece muito é a autossuplementação. Não é porque ela é livre de prescrição que você vai comprando tudo, vai comprando termogênico, vai comprando creatina, vai comprando whey, vai comprando BCAA, vai comprando aminoácido por conta própria e tomando a dose ali que você acha que bem entende, tá? Não. A dose, ela é específica para a sua faixa etária, tá? Então, ou seja, se é 40, então tem que procurar um médico especialista em suplementação, isso é muito importante. Sim. Especialista em suplementação, e ele vai adequar as miligramas, as gramas, a micrograma daquele termogênico, daquela whey, daquela creatina para a sua altura, para o seu peso e para a sua idade. E outra, quando você mistura muitos termogênicos, isso dá um pico no coração, né? Acelera o coração. E se você já é geneticamente
predisposto a isso, então vai ter uma complicação na hora da execução do exercício, porque ali você está pegando uma carga alta, né, de peso. E isso, o coração, ele vai bombear mais sangue para o corpo, né? Então, aquela pessoa está forçando o coração a bombear mais sangue para as extremidades, né? Então, é um risco muito alto. Então, primeiro, procure um cardiologista. Segundo, procure um nutricionista ou um nutrólogo. E terceiro, o avaliador físico precisa ter esse controle dele trimestralmente ou bimestralmente para poder saber se ele está conseguindo realmente fazer as adequações corretas por conta desse cuidado, né? Então, muito perigoso você misturar suplementos sem um acompanhamento. Sempre é importante procurar um especialista em suplementação. Caso você não tenha percebido a importância das palavras da doutora Raíra, eu faço questão de frisar. Se você está sentindo baixa performance durante seus treinos, está se sentindo cansado, enfim, qualquer coisa diferente do normal, procura um profissional, né? Seja o seu educador físico, o nutricionista, o cardiologista, converse com o profissional. Nada de fazer autossuplementação, automedicação. Isso aí pode, enfim, te levar a conhecer... É aquele ditado, né? O que mata é a dose. Isso aí. Perfeito. A dose é que mata. Né? Então, esse excesso de estimulantes aí pode, como disse o Flop, pode te levar a conhecer Jesus. Ou não. E a questão também, porque eu não sei se vocês já perceberam, não sei se já pararam para analisar, que todo canto da cidade está abrindo uma academia. É verdade. Tá que nem farmácia, né? Todo Sim, canto abre uma academia e uma loja de suplemento. Do lado. Do lado, justamente. E isso é perigoso. E Porque que traz você tá uma questão. estimulando. A creatina que você trouxe aqui, ela pode ser consumida por qualquer pessoa, como se fala por aí? Qualquer pessoa que está fazendo atividade física. Ou que esteja tendo um acompanhamento nutricional, nutrólogo, que esteja tendo esse acompanhamento. Por quê? Porque antigamente a creatina, ela era mais para alta performance, antigamente, né? Uhum. Mas agora, não. É também para alta performance, mas também para o cérebro. Por quê? Porque a creatina, sempre vai aparecendo os estudos científicos sobre suplementos, né? E a creatina, ela trabalha diretamente no sistema nervoso central. Então, isso ajuda no foco, na concentração, na memória, no desempenho, né, do estudo, do trabalho. Então, ajuda muito no cérebro. E aí, as pessoas, ultimamente, elas estão sentindo a necessidade da creatina por conta dessa função cerebral. Então, hoje elas buscam não apenas na performance, na estética, mas busca também para concentração no trabalho, no estudo. Então, a creatina você tem que tomar conforme a orientação médica, tá bom? Porque tem de 3 gramas, tem de 6 gramas, então depende também da quantidade. Eu ia fazer uma pergunta polêmica, mas eu deixei a polêmica por conta do Flop. Deixa eu... Olha aí, o Flop tem mais uma. Vai, Muitas Flop, por favor. polêmicas. Se eu não tiver numa dieta cetogênica, eu posso treinar como se fosse uma pessoa de alta performance? Vai primeiro passar para uma nutricionista e a gente vai fazer uma adequação no seu plano alimentar. Ele quer uma assessoria de graça aqui no meio do podcast. Assim não pode, Flop. Porque, como eu expliquei no início, a linha de trabalho do nutricionista é adequação, harmonia, qualidade e quantidade. Perfeito. Certo? Então, eu vou ter que adequar a alimentação do meu paciente para aquela fase atual dele. Tá? Então, se ele quer alta performance, eu primeiro preciso saber se ele está obeso, sobrepeso ou se ele está eutrófico, né? Que é muito importante. Se ele tiver sobrepeso ou obeso, eu vou ter que primeiro perder essa gordura, né? Primeiro perder esses quilos, para depois entrar com a hipertrofia. Então, primeiro vai perder para poder depois ganhar massa muscular, tá? Maravilha. E aí sim, aí a gente vem com a alta performance. Aí a gente entra com a creatina,
com o HPM, a gente vem com os tribos terrestres, se precisar da maca peruana a gente entra, então vem o que for necessário. Maravilha. Doutora, a gente avançar mais, a gente está chegando no finalzinho do nosso podcast. Eu lhe acompanhei pelas redes sociais, parabéns pelo trabalho, né? Sou fã. E deixa eu lhe perguntar, eu vi que a senhora tem um material novo, a senhora está muito voltada na área de neurociência, tem um estudo dirigido já, principalmente na parte, a senhora é cristã, né? Tem um estudo já dirigido nessa área de neurociência, nutrição, manutenção do corpo, né? Enfim, de todo um trabalho realmente integral e sistêmico. A senhora pode falar um pouquinho mais sobre isso? Eu já acompanhei que a senhora tem uma palestra também muito legal que tem ido a algumas igrejas. Eu achei fantástico esse trabalho. Se a senhora puder dar uma palhinha aí, falar um pouco mais a respeito. Inclusive, já a gente vai deixar os contatos da doutora Raíra para quem quiser convidar ela para ir na igreja, enfim, para conversar mais e para ir também no consultório, né? Consultar uma nutricionista é importante. Então, a palestra que eu divulgo às igrejas é sobre a reforma, né? E as perguntas vêm, a reforma? Mas como assim a reforma, né? E aí eu digo, gente, o corpo da gente é uma casa. Nós somos uma casa, né? E Deus fala lá em 1 Coríntios que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, né? Então, como é que você está cuidando desse corpo? Quais são os alimentos que você está colocando para dentro da casa? São alimentos ultraprocessados, açucarados, ricos em sódio, né? Você está acelerando que a doença apareça ou você está dando vida, né, para esse corpo? E uma das perguntas que me fazem na igreja, aí eles falam assim, mas o que a senhora então, o que indica? Eu digo, gente, comida que Deus nos deu, em Gênesis, tá? Verdura, legume, fruta, sementes, grãos, oleaginosas, peixe, carne magra. É isso que nutre o corpo, não é fast food, não é aqueles Ruffles, salgadinho, Nescau, Capo. Não, gente, quer fazer um suco de uva? Então pegue a uva e bata no liquidificador e faz o suco de uva, entendeu? Aí é um suco natural da uva. Quer fazer uma batata crocante, coloca ela em fatias bem finas na airfry, tá lá uma batata crocante, uma batata doce crocante. Então, as pessoas estão perdendo o sentido do cozinhar, né? Eu sei que é corrida a vida, né? A gente trabalha, estuda, acorda e já vai levando o filho para a escola, e da escola já vai para o trabalho, aí come qualquer coisa aqui rapidinho, porque o tempo é curto, mas não devemos esquecer da essência da alimentação. Sim. Né? A alimentação saudável, a alimentação da terra mesmo, que é muito importante. Então, a palestra é voltada para isso. O que você está colocando para dentro do corpo, para dentro da casa, né? E outra, o alicerce da casa. Qual é o alicerce da casa? A base da casa? É a palavra de Deus. Esse é o alicerce da casa, né? Será que a sua vida está alinhada com o Criador? Será que essa base ela está firme para quando chegar o tufão, a tempestade, a chuva, a ventania, ela não vai ser desestruturada, não vai ser botada, né, para baixo? Não, se ela estiver bem alicerçada na palavra de Deus, vai ter como segurar, né? E as colunas, que é o emocional, né? Como é que está esse emocional, né? Se você está ansioso, está depressivo, está com problema familiar, como é que você está lidando com essas emoções, né? Então, é uma palestra, assim, bem completa. Puxa, de muito conteúdo, pelo que eu percebi, né? Bem, eu gostaria de falar mais sobre isso, mas infelizmente, Tainara... Tem que convidar. A gente já está chegando aqui para o fim do nosso episódio. Pra ir lá assistir a palestra toda. Doutora, a senhora vai ter palestra por esses dias em algum lugar? Quer convidar
a nossa audiência para estar com a senhora em alguma palestra? Vai ter alguma por esses dias? Vai ter dia 10. Gente, não é só igreja evangélica. Faça o convite aqui, ó, para essa também câmera, igreja olho no olho. católica também. Sim. Cristãos em geral, né? Cristãos em geral. Eu fui convidada para sábado, dia 10, para falar lá na igreja São Judas Tadeu. Legal. Sobre autocuidado da mulher, né? Porque nós estamos no mês da mulher, né? Mais um mês da mulher, março e maio. É o Amém. mês das mães, né? Mês da família. Isso. E aí eles pediram para a palestra ser voltada com esse tema, o autocuidado da mulher. Muito importante. Onde que fica? São São Judas Judas Tadeu, Tadeu. São Cristóvão. É? Maravilha. Qualquer coisa, aquele Google básico, tá? Vamos prestigiar a doutora Raíra lá dia 10, não é isso? 10 de maio? 10 de maio agora, sábado às 16 Maravilha. horas. Doutora, e quem quiser lhe achar? Te encontra onde? No Instagram, @Raíra com 2 Is, Carvalho Nutri. Legal. E também pelo contato WhatsApp 98996129118. Maravilha. Maravilha, Raíra. A gente gostaria muito de te agradecer, tá? Por estar aqui Obrigada. hoje, compartilhar um pouquinho aí da tua trajetória, teu conhecimento. E você que tá aí de casa, segue a doutora Raíra lá no Instagram, acompanha também todo o material que ela tem, todos os infoprodutos, o curso dela, o e-book. Tá sensacional, tá? E segue a gente nas nossas redes sociais. Você encontra a gente lá no Instagram, @MediaHub92. Você também encontra a gente no YouTube, @MHub92. Curte esse vídeo aqui, compartilha para os profissionais, para um amigo, para sua tia, para sua mãe. E até o próximo episódio. É isso aí, créditos. Doutora Raíra. Muito obrigada, Raíra. Poxa, muito obrigado Legal. por ter vindo. Por mim, eu tenho perguntas a tarde toda. Consultoria, né? Consultoria para flop.